Olá a todos, bem-vindos ao Mundo Judaico Semanal na i24 News English. Sou Emily Francis. Semanalmente abordamos histórias, questões e personalidades de interesse judaico em Israel e na diáspora, a comunidade judaica global. Como sempre, começamos com as principais notícias do mundo judaico desta semana. Confira. A Grã-Bretanha está agora aumentando dramaticamente a proteção para sua comunidade judaica. O governo prometeu mais de 250 milhões de libras nos próximos 3 anos para reforçar a segurança em sinagogas, escolas e centros comunitários, após uma onda de ataques antissemitas. O pacote inclui mais de 500 policiais adicionais em toda a Inglaterra e no país de Gales. A Alemanha quer criminalizar a negação do direito de existência de Israel. O parlamento do país avançou com uma legislação que prevê penas de até 5 anos de prisão para quem negar publicamente a existência do Estado judeu ou pedir sua destruição. A França realizou seu primeiro Dia Nacional de Comemoração em homenagem a Alfred Dreyfus, exatamente 120 anos após o oficial judeu do exército ter sido inocentado da acusação de traição. Falsamente acusado de espionagem para a Alemanha em um dos julgamentos antissemitas mais infames da história, Dreyfus se tornou um símbolo de injustiça antes de finalmente ser exonerado. O presidente Emmanuel Macron alertou que os antigos demônios do antissemitismo estão ressurgindo mais uma vez. A aliada França continua aumentando. Outros 230 novos imigrantes chegaram a Israel esta semana como parte da operação de aliá de verão do governo. Desde 7 de outubro, mais de 6.500 judeus franceses se mudaram para Israel, com a imigração da França mais do que triplicando nos últimos 3 anos. E, finalmente, uma das menores comunidades judaicas da Europa tem agora um lar permanente. A Islândia inaugurou seu primeiro centro judaico no centro de Reykjavik, com uma sinagoga, loja kosher, biblioteca e espaço comunitário. Uma mikve geotérmica também deve ser inaugurada em breve, marcando mais um marco para a comunidade judaica do país, que conta com cerca de 300 membros. Iniciamos uma nova iniciativa para formar jovens judeus do mundo todo como futuros defensores de Israel. O governo israelense aprovou o Masa Diplomacy, um novo programa que oferece aos participantes treinamento prático em diplomacia pública, comunicação e liderança, enquanto aprofunda sua conexão com o Estado judeu. A iniciativa surge enquanto Israel busca novas formas de combater o crescente antissemitismo e a desinformação no exterior. Agora está conosco Meir Holtz, CEO da Massa Israel Journey, que está liderando esse programa e nos acompanha diretamente de Jerusalém. Olá e obrigada por estar aqui. Sim, é bom estar aqui. Então, Masa é uma palavra em hebraico que significa, você sabe, jornada. Tem muito significado por trás disso. Então explique como essa iniciativa é muito importante em relação ao que Masa realmente representa como conceito. Vou voltar um pouco e explicar o que é Masa de verdade. Certo. Então, fomos fundados há 22 anos pela Agência Judaica e pelo Governo de Israel para trazer jovens judeus de todo o mundo para vivenciarem experiências significativas aqui em Israel. Ao longo dos últimos 22 anos, tivemos mais de 220 mil ex-participantes e eles vêm para uma variedade de programas diferentes. Buscamos estar atualizados e incluir programas relevantes para as necessidades e desejos dos jovens judeus no mundo. E foi assim que os diplomatas do Masa surgiram. Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, lançamos esse programa piloto no ano passado. E nós realmente trouxemos 20 participantes no ano passado para o piloto, de vários países diferentes, para obter ferramentas para a diplomacia pública, aprender mais sobre o seu judaísmo, aprender mais sobre Israel. E espero que também se sintam mais à vontade para ter essas discussões consigo mesmos e também com os outros. Certo. Bem, quero dizer, uma coisa que é muito notável sobre o programa é que tivemos muitos estagiários que passaram pelo canal. Quero dizer, todos eles, foram alocados em áreas específicas. Mas acho que aprendemos nos últimos anos que realmente precisamos de diplomatas no exterior. Então, mesmo que alguns desses estudantes, não consigam essencialmente fazer aliar, explique o porquê. Isso, na verdade, é uma versão 2.0 do que a diplomacia pode ser daqui para frente. Não apenas tendo embaixadores e pessoas morando em várias partes do mundo.
Isso vale para todos que participam de um programa massa. Passar um tempo significativo em Israel já fortalece sua capacidade de falar sobre Israel, de falar sobre o judaísmo de uma forma mais confiante. Neste programa específico, estamos selecionando participantes muito talentosos. Sabe, os critérios, o processo de seleção é bastante rigoroso. No ano passado, tivemos mais de 100 candidatos para apenas 20 vagas. São pessoas já envolvidas nas redes sociais ou comunidades que recebem ferramentas para ampliar o que já fazem e potencializar sua capacidade. Não vamos enviar embaixadores israelenses para todos os lugares do mundo em grandes quantidades. Obviamente, em todo país onde temos diplomatas, isso é incrível. Mas precisamos que essas pessoas façam ainda mais. E não é só por Israel, isso é pelo povo judeu. Isso é contra o antissemitismo mais do que qualquer outra coisa. Bem, isso é como um tipo de jornalismo cidadão 2.0, no sentido de que, sabe, novamente, nós sabemos o que aconteceu nos últimos anos. As pessoas se tornaram influenciadoras. Pessoas que normalmente não falariam estão comentando sobre isso. Mas esse é um papel muito específico. E o interessante desse programa é que cada vez mais pessoas que poderiam representar pequenas comunidades de base explicam como isso poderia levar a uma situação melhor para os judeus na diáspora. Acho que é exatamente o que você acabou de dizer. Ter jovens judeus, ou até judeus mais velhos, mas ter jovens judeus chegando às suas comunidades e não ouvindo algo de fora. Agora são pessoas dentro da própria comunidade que estão fazendo a diferença. Isso potencializa tudo, todos os esforços que já estão sendo feitos. Mas quando você tem alguém que realmente pode representar esses valores e realmente explicar e que tem experiência prática, sabe? Já fizeram as coisas na prática e agora tem o conhecimento para fazer mais, para falar mais e para ter mais confiança sobre isso, isso causa um efeito dominó nos círculos deles, nos amigos, nas famílias, e aí vai se espalhando. E dentro das comunidades deles, se eles conseguirem ser os líderes desses esforços, vamos ver muitos outros seguindo o exemplo deles. E talvez vejamos futuros líderes da próxima geração. Sabe, alguns, tenho certeza, vêm de debates ou de outros tipos de programas. E sabe, à medida que mais e mais pessoas vão, de certa forma, envelhecendo e saindo, por assim dizer, eu imagino que isso pode abrir caminho para um novo grupo de pessoas no Ministério das Relações Exteriores, assumindo esses cargos no futuro. Com certeza, com certeza. Isso é definitivamente uma possibilidade e, sabe, vemos que na América do Norte, 1 em cada 5 ex-alunos da massa trabalha para uma organização judaica. Eu só queria destacar esse dado por um instante. 1 em cada 5 ex-alunos da massa trabalha em organização judaica na América do Norte. Isso é incrível e já forma futuros líderes. Depois da viagem deles. Uau, ok. Então, é mantê-los engajados quando voltam. Certo, então, e nós falamos sobre esses programas. Este programa, nós já estamos levando pessoas que são líderes em suas áreas. Isso já é algo. Essas pessoas têm até mais potencial que a maioria. Por isso, o processo seletivo é tão rigoroso. Eu definitivamente acredito que cada uma das pessoas que serão aceitas para participar deste programa se tornarão líderes no futuro, de uma forma ou de outra. Uau! Bem, é realmente empolgante ver como a Masa continua crescendo. E eu sei que ela tem proporcionado oportunidades que mudam vidas para pessoas que eu conheço pessoalmente e com quem já trabalhei. Então, continue com esse ótimo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Enquanto dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo têm acompanhado, é claro, a Copa do Mundo da FIFA, e isso nem conta aqueles que têm ido a todos os diversos jogos. Sabemos que houve um confronto emocionante de uma rivalidade bem conhecida entre Inglaterra e Argentina. Uma autora britânica relembra um capítulo esquecido da história do futebol, chamado de Soccer nos Estados Unidos. E seu novo livro, Digging Deep, revela as histórias de 11 estrelas judaicas do futebol, ou soccer, cujas carreiras e vidas foram interrompidas pelo Holocausto. David Bocover, autor de Cavando Fundo, desenterrando as histórias de 11 jogadores de futebol judeus assassinados, agora fala conosco de Londres. Olá e obrigado. Obrigado pelo convite. Bem, quero dizer, este é um tema bastante difícil, tenho certeza de se aprofundar. Mas como estamos aqui com o mundo assistindo a Copa do Mundo, qual é a sua impressão geral sobre isso? E quanto aos atletas judeus em geral praticando o esporte? Acho que só há um participante judeu nesta Copa do Mundo. Só tem um, que é Matt Turner, que é goleiro reserva dos Estados Unidos, que agora já foram eliminados. Infelizmente, o futebol judaico era muito renomado antes do Holocausto, mas nem tanto depois dele.
Então, você inicia o livro com uma observação fascinante. Você afirmou que se pedir à maioria dos judeus citar um grande jogador de futebol, muitos não saberiam responder, especialmente nos Estados Unidos, já que esses jogadores não são tão famosos quanto os da NBA ou NFL. Estou falando de países onde o futebol é popular. Então, se você perguntar para um judeu britânico, por exemplo, um judeu britânico fanático por futebol, e se você perguntasse para um judeu britânico fanático por futebol quem foi o maior jogador brasileiro de todos os tempos, ele diria Pelé. Se você perguntasse para eles quem foi o maior jogador argentino de todos os tempos, eles começariam uma discussão sobre se é o Maradona ou se é o Messi e assim por diante. Mas se você perguntasse para eles quem foi o maior jogador judeu de futebol de todos os tempos, eles ficariam sem resposta. E, na verdade, o que provavelmente fariam seria começar a sorrir, até mesmo rir. Mas o que eles estão fazendo quando sorriem ou riem, na verdade, é rir do Holocausto. Eles estão rindo da destruição da memória coletiva judaica após o Holocausto. Porque o que aconteceu foi que esses grandes jogadores judeus de futebol existiam na mente de tantas pessoas que também foram assassinadas. E, portanto, a história foi interrompida abruptamente. Uau! Então essa pesquisa levou 6 anos. Teve algum jogador específico que serviu de gatilho para iniciar esse projeto tão detalhado e longo? Meu último livro foi sobre Bela Gutmann, maior técnico judeu de futebol de todos os tempos. Sobreviveu ao Holocausto na Hungria e venceu 2 vezes a Taça dos Campeões Europeus com o Benfica de Lisboa. E quando pesquisei sobre a vida dele, descobri um mundo totalmente novo, um mundo do qual eu não tinha a menor ideia, mesmo sendo um fanático por futebol e sendo fanático por futebol desde muito cedo. E também sou fascinado pela história judaica. Eu não sabia nada sobre essa história, mas quando li sobre Bela Gutmann, descobri esse mundo, porque seus companheiros de equipe, seus treinadores, os torcedores, todo mundo, tantas pessoas envolvidas no futebol na Europa Central e Oriental eram judeus. E eles realmente desempenharam um papel significativo no desenvolvimento do futebol como entendemos hoje. Uau, isso é fascinante. Você também ouve como o Holocausto impactou vários esportes, como histórias de boxeadores. Havia muitos lutadores e boxeadores excelentes, muitos dos quais tiveram que entreter os nazistas nos campos. Já ouvimos algumas dessas histórias. Imagino que isso se estenda por muitos esportes, não só o futebol. Isso realmente acontece. Foquei no futebol por 2 motivos. É minha paixão e para conseguir fazer uma pesquisa desse nível, como você disse, levei 6 anos. Você precisa ter paixão para concluir isso. Mas também o futebol, claro, é o esporte mais popular do mundo. E o que esse livro me permitiu fazer, além de apenas contar as histórias desses 11 jogadores, foi justamente relatar as circunstâncias de vida deles, o histórico deles e o que realmente aconteceu com eles no final. Consegui falar sobre a história judaica do século XX, do sionismo e do nascimento de Israel através das histórias desses 11 jogadores. Sabe uma coisa, obviamente nós sabemos que o futebol, eu acho, é provavelmente o esporte mais popular do mundo. Eu não posso afirmar isso com certeza. Você obviamente sabe disso, mas as crianças em Israel todas sonham em ser Messi ou Ronaldo aqui. Então explique o sentimento de ver um ciclo se fechar agora que estamos em Israel. O estado, o país nasceu e há muitos atletas promissores crescendo aqui enquanto conversamos. Bem, eu espero que meu sonho seja ver meu livro traduzido para o hebraico. E eu espero que os jovens jogadores de futebol em Israel valorizem o facto de estarem dando continuidade a uma tradição gloriosa e rica de grandes jogadores judeus de futebol. Acho que Israel tem pecado, apesar de já ter produzido ótimos jogadores de futebol. O que falta a Israel é essa autoconfiança coletiva, essa crença em si, essa convicção de que dá para fazer isso. E eu acho que, se eles entenderem que são herdeiros de uma grande tradição, isso vai aumentar a autoconfiança deles e levá-los a mais sucesso. Bem, nós acabamos de encerrar os Jogos Baca Maccabiah também, o que foi ótimo para tantos jogadores virem e estarem em Israel. Quero dizer, realmente há muito orgulho em torno da prática esportiva e um ressurgimento. Com certeza. E você sabe, o futebol e o esporte têm uma grande história entre os judeus. E isso realmente surgiu com o movimento sionista. O filósofo sionista Max Nordau teve a ideia do judaísmo muscular.
Ele acreditava que os judeus deveriam sair do estilo de vida religioso das yeshivot, que deveriam se exercitar e ficar saudáveis. Deveriam praticar esportes e aprender a defender sua terra natal. Assim tudo começou. Há uma forte tradição de clubes de futebol e esportivos sionistas em toda a Europa Central e Oriental. Os clubes israelenses atuais, como Maccabi e Apoel, herdaram essa grande tradição. Sim, só mais uma coisa. Sei que isso é meio aleatório e você entende mais de futebol. Podemos considerar David Beckham um jogador judeu? Porque ele fala abertamente que um dos avós é judeu, certo? Correto, ele tem. E eu acho que os judeus procuram qualquer grande jogador de futebol que possam reivindicar e dizer que é judeu. Quer dizer, vamos encarar os fatos. Beckham pode ter raízes judaicas, mas ele não é realmente judeu. Mas ele admite que um dos avós é judeu, não? Ele fala disso abertamente, certo? Ele é totalmente aberto sobre isso. Mas há grandes judeus na história dos quais podemos nos orgulhar e devemos nos inspirar neles também. Incrível, muito obrigada, um livro interessante, parabéns, sei que foi feito com muito carinho. Tenho certeza de que você está um pouco decepcionado, mas parece bem feliz apesar da derrota pelo que vimos. Com certeza, sempre há uma próxima vez, exatamente. Obrigada. De crescer em um pequeno mochave em Israel a se tornar a czarina dos OVNIs do presidente Trump, a astrofísica de Harvard, professora Avi Loeb, agora lidera um esforço científico da Casa Branca para estudar fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs. E ela está conosco agora. Por favor, deem uma salva de palmas para Avi Loeb, que acabou tendo razão. Ainda não. Eu te entrevistei alguns anos atrás sobre aquele do Havaí, o Ioana, esqueci o nome. E naquela época, todo mundo estava te criticando. E aqui está você, uma física profissional. E ninguém tinha se arriscado antes. Mas você sabia do que estava falando. De onde veio a coragem de não se importar com o que as pessoas diziam todos aqueles anos atrás? Obrigado por me receber. Cresci em uma fazenda e me importo mais com a natureza do que com a opinião dos outros. Sabe, como cientista, eu tenho o privilégio de manter minha curiosidade de infância. E a pergunta mais fundamental da ciência é: estamos sozinhos? Porque se tivermos vizinhos em nosso ambiente cósmico, isso significa que talvez não estejamos no topo da cadeia alimentar. Cosmologicamente. Falando. E também, sabe, poderíamos aprender com eles sobre novos conhecimentos científicos e novas tecnologias. Isso significaria que, se você acredita em Deus, Deus não é pai de apenas um filho. E, sabe, isso nos inspiraria, ao invés de focarmos em conflitos na superfície bidimensional desta rocha. Com certeza, em que nascemos, seríamos inspirados a considerar o espaço interestelar tridimensional que podemos explorar. Então, no fim das contas, acho que será uma mensagem muito inspiradora para a humanidade. Estamos todos no mesmo barco. E se tivermos um vizinho, você sabe, batendo a porta... Mesmo sendo mais inteligentes, deveríamos querer aprender com eles. Bem, uma batida na porta muitas vezes convence os membros da família a parar todas as discussões barulhentas e focar nos visitantes. Então, essa é a minha esperança para o futuro, mas até agora não temos uma evidência definitiva. Mas, de fato, em 2017 tivemos um objeto interestelar que parecia muito peculiar. Ele tinha formato achatado, foi empurrado para longe do Sol por alguma força misteriosa além da gravidade e não mostrou nenhuma evaporação como os cometas normalmente mostram. Então eu sugeri que talvez fosse algo tecnológico. E agora o governo dos Estados Unidos está divulgando arquivos relacionados a objetos não identificados. São objetos que o Pentágono e agências de inteligência não conseguem identificar. E você pensaria que eles seriam muito relutantes em divulgar esse fato, porque isso significa que eles não estão cumprindo seu trabalho. Por que isso ficou em segredo por tanto tempo? Todos especulamos sobre isso. Por que era tão grave a ponto de esconder? Quero dizer, a gente vem falando, sabe, daquela estrela de 8 pontas. Todo mundo tem falado sobre isso há meses. Tipo, por que isso tinha que ser um segredo tão grande? Bem, o primeiro motivo é que muitos desses dados foram obtidos por sensores sigilosos. Esses são os sensores que o governo dos Estados Unidos não quer que nações adversárias saibam que existem. Mas o segundo motivo é claro que quando os burocratas não conseguem entender as coisas, eles não querem admitir que não estão fazendo seu trabalho.
Eles simplesmente arquivam. E assim, a classificação oferece uma solução muito conveniente para isso, de modo que o Congresso dos Estados Unidos não irá revisar essas falhas na defesa dos Estados Unidos. E recentemente, o presidente Trump deu uma ordem para liberar todas as informações que não causem, que não tenham nenhuma consequência para a segurança nacional. E estamos vendo, já vimos 4 materiais divulgados que foram vistos por 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, o que é realmente notável. Eu não conheço nenhum outro site que em 2 meses teve 2 bilhões de espectadores. Então, esse é um assunto de grande interesse para o público em geral. Isso também incentiva as crianças a virarem cientistas. Sim, eu entendo. Adoro esse assunto e poderia falar sobre ele o dia todo. Quando criança, ficava imaginando e olhando as estrelas. Então, compreendo bem. Se não tivesse virado jornalista, talvez fosse astrofísica. Mas, sabe, dito isso, não dá para negar. Há pilotos, autoridades que agora estão sendo entrevistadas dizendo que viram isso. Pessoas com medo de serem ridicularizadas. Mas estamos vendo esses vídeos, tipo, o quê? Bem, A situação é bem diferente do roteiro de Steven Spielberg no filme recente Dia da Revelação, onde os personagens principais têm seu carro destruído por um trem em movimento. Sabe, meu carro está intacto. E, na verdade, o governo dos Estados Unidos pede meu conselho como cientista sobre esse assunto. Então, sabe, a questão da ciência é que, na maioria das vezes, estamos em um estado de incerteza porque não temos pistas suficientes, evidências suficientes. E é o trabalho de um detetive. E podemos avançar coletando novos dados ou analisando dados antigos. Então, precisamos construir novos sensores. Ou, se o governo tiver dados úteis, meu conselho está tentando obtê-los para que possamos analisá-los. E minha esperança é que possamos avançar nisso. Existem 2 possibilidades. Ou estamos lidando com tecnologias feitas por humanos, e nesse caso é uma questão de segurança nacional. certo, mas vendo isso subir, descer e ir para os lados, fico sem propulsor. Sou um ser humano. Bem, Vou te dar um exemplo. Imagine feixes de laser criando um ponto quente na atmosfera. É como aquele ponto de laser se movendo e deixando os gatos malucos. Sabe, eles seguem o ponto como se fosse um objeto. A gente pode estar vendo algo assim. Então não há atrito com a atmosfera, porque não é um objeto real. Mas sabe, é improvável que seja um ponto de laser, porque estamos lidando com objetos vistos à distância também. Muitos quilômetros, e a quantidade de energia que você precisaria em um laser assim seria muito além do que o exército utiliza. Quero dizer, ficamos sabendo recentemente que a empresa Rafael, em Israel, está produzindo arma a laser que protege contra drones e outros mísseis. mas você sabe que é um laser. Se for um míssil, você sabe que é um laser. Ninguém vai pensar, ninguém vai dizer que é um UAP. Isso mesmo. Então, o fato de o Pentágono, as agências de inteligência virem até mim como cientista, significa que eles não têm certeza se é algo feito por humanos. Se eles tivessem confiança de que poderia ser feito por humanos ou fabricado tecnologicamente por outras nações, eles escreveriam um memorando confidencial para o secretário de guerra, Pete Hegseth. Em vez disso, eles vêm até mim, e isso significa para mim que há uma chance de encontrarmos algo realmente em comum. Vamos investigar isso. Fiquei como uma criança em loja de doces quando me pediram para fazer isso. Eles me conquistaram na hora. Então, sabe, outra coisa, voltando um pouco, quero dizer, porque olhamos para trás, para as fontes antigas, tempos bíblicos, quero dizer, há todas essas alegorias também na Bíblia e na Torá, sabe? E o Zohar falando sobre essas coisas. Você ouve as histórias de Samaria e sabe todas essas teorias que muitas pessoas comentam. Mas sabe, você pensaria que essas coisas não surgem do nada. O folclore não está necessariamente tão longe da verdade. Então, por que a ciência é o que todo mundo aceita? Porque a ciência precisa tornar tudo mais complicado, tendo que provar as coisas? Bem, eu estou tentando dizer que a ciência não precisa tornar as coisas complicadas, mas precisamos prestar atenção às evidências porque histórias não são necessariamente verdadeiras. Nós sabemos que, você sabe, políticos contam histórias para o público que acabam não sendo verdadeiras. As religiões fazem o mesmo. Então, a maneira de fazermos progresso é coletando evidências, pistas que vão nos guiar em direção à verdade. Essa é a diferença.
E claro, leva mais tempo fazer o trabalho duro do que contar histórias. É por isso que eu digo para mantermos nossos olhos nos orbes que estão sendo relatados, não nas quedas sociais. Certo. É como os técnicos de basquete dizem: mantenha os olhos na bola, não na plateia. E é isso que precisamos fazer. Agora, é possível que, tenhamos sido visitados no passado. Na verdade, que os humanos adquiriram muitas das nossas habilidades atuais como resultado de conselhos que recebemos de visitantes interestelares. Isso é possível. Nós simplesmente não temos evidências conclusivas disso. Bem, espero que consigamos encontrar isso. Estamos sem tempo. Se alguém precisa achar, é você. Tem que terminar o que começou. Por que eles não pousam logo e nos deixam coletar amostras? Bem, obrigado, vou fazer o meu melhor. E claro, os aspectos principais. Podemos testar isso. Se você acredita em Deus, isso significaria que Deus não é pai de apenas um filho. Faz sentido. Muito obrigada. Ave, eu poderia continuar falando para sempre. Vamos ter que continuar essa conversa depois. Eu adoro esse assunto. Muito obrigada. Obrigado por me receber. E isso encerra o episódio desta semana do Mundo Judaico Semanal. Você pode acessar o canal do YouTube da i24 News English, nosso site, redes sociais, tudo para acompanhar este e outros episódios. Eu sou Emily Francis. Obrigada por assistir e shalom de Tel Aviv.